Paz do Senhor Jesus. Vocês me deixaram vermelha? É tão bom ver o carinho, né, gente? Glória a Deus pela vida de vocês. E antes de começar a mensagem, eu queria compartilhar algo com vocês. Nós estamos vivendo um tempo de muita pressão. Eu não sei se vocês têm percebido isso. Acho que com tudo que tem acontecido no Sul, com tudo aquilo que tem acontecido no mundo, né? Nós temos sentido, assim, pressão no nosso físico. Vocês têm acompanhado, a igreja tem levantado clamor aqui. Existem muitas pessoas que têm sido acometidas por enfermidade, por algumas outras situações aí, por quê? O inferno, ele não parou de tentar parar a igreja. Nós sabemos que isso que ele tem tentado fazer, o Senhor já decretou vitória sobre tudo isso. Mas nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós precisamos estar posicionados. Nós precisamos estar ali diante daquilo que o Senhor nos chamou para ser e fazer. Porque quando nós fugimos desse lugar em Deus, onde o Senhor nos chamou para estar e para fazer aquilo que o Senhor te criou para fazer, nós abrimos brechas. Nós deixamos como se fosse assim. Imagina você construindo um muro. O Cris fala que eu vou ser uma construtora, porque tudo que eu vou falar, eu falo sobre construção. Mas imagina que você está fazendo aí, construindo um muro. Se você deixar ali um tijolo fora do lugar, não colocar aquele tijolo, o que vai existir ali? Um buraco, uma brecha. Nós, como corpo de Cristo, nós precisamos estar bem ajustado. E sabe o que isso significa? Cada um de nós no lugar que o Senhor nos chamou. Porque quando nós não estamos exercendo aquilo que o Senhor nos chamou, fica essa lacuna. Diante dessas batalhas que nós estamos vivendo, que nós estamos sentindo no nosso corpo, nós precisamos nos ajustar. Nós estamos vivendo esse tempo de alinhamento. Eu acredito que a mensagem de hoje vai ser um pouquinho sobre isso. Vocês têm percebido que nós temos falado um pouquinho aí sobre o profeta Elias? Quem tem acompanhado? E é incrível que no domingo... Gente, a impressão que eu tenho que atrás aqui desse... Eu fico tão pequenininha. Eu quase não vejo, né? Mas assim, no domingo, o pastor também ministrou e falou sobre ele. Então eu não acredito que exista por acaso. Eu acredito que o Senhor está movendo algo no nosso meio. E enquanto a gente não entender o que o Senhor está querendo dizer, o Senhor não vai parar de falar. Então eu queria aí que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Nós vamos dar continuidade na mensagem que o Senhor tem trazido para a tua igreja. 1 Reis, o capítulo 18. Nós vamos ler aqui o versículo 30. Amém, eu vou ler aqui. Eles vão colocar no telão, aí quem não trouxe acompanha, mas eu vou já fazer a leitura. Diz assim: Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Elias, ele fez o quê? Ele reparou, restaurou o altar do Senhor que estava como? Em ruínas. Elias, aqui como a gente já tem falado, como a gente já tem ouvido, Elias, ele era um profeta de Deus. Nós vimos no domingo que falou aqui, que Elias, ele foi usado e ousado, quando ele entregou uma profecia para aquela viúva. Não foi uma vez, foram 2 vezes. Ele foi assertivo naquilo que o Senhor ele estava falando. Deus, ele deu uma direção, ele lançou a palavra e o Senhor fez. Amém? Elias, ele foi levantado naquele tempo como um profeta de Deus. Porém, naquela época existia um reinado aí chamado Rei Acabe.
e rainha, né? Quem já ouviu falar sobre Jezabel vai entender um pouquinho. Mas esse rei, ele tinha levantado um Deus. Imagina assim, ó, nós estamos aqui na igreja, nós estamos levantando um altar de adoração a Deus, amém? Vamos imaginar que uma pessoa vem aqui no nosso meio e tenta levantar um altar aqui a outro Deus. Qual vai ser a nossa reação? Como vai ser? Nós não vamos deixar, não é? Porém, naquela época não foi assim que foi feito. Por quê? Quem era Deus Baal? Imagina aí que ele era considerado Deus, né, do sol, vamos falar das estações, tá? Do sol, da tempestade. Então, naquela época, ele era considerado responsável a trazer chuva, imagina, para manter uma colheita. Porém, naquela época, por conta de tudo aquilo que estava existindo, as pessoas já não estavam mais professando a Deus, as pessoas já estavam negando a Deus, aqueles que viram manifestações de Deus já não estavam mais acreditando em Deus. Só voltando aqui um pouquinho. Imagina que eu e você, muitas vezes, nas lutas que nós vivemos, nós também fazemos isso com Deus. Aquele altar que nós temos no nosso coração de adoração a Deus, pelas pressões que nós vivemos, muitas vezes nós desistimos. Mas nós não desistimos de uma forma, falar, eu não vou mais para a igreja, eu não vou para o culto. Nós desistimos de crer aqui dentro. Nós abandonamos a nossa fé, até frequentamos a igreja, o templo, mas nós abrimos mão de olhar para o Senhor e falar, Ele faz. Ele ainda faz. Ele operou milagre e continua operando milagre. Mas quando nós passamos por esses momentos de aflições, nós esquecemos disso. Aquele povo estava desacreditado que Deus existia. Eles começaram a adorar também esse Deus Baal. Elias, eu imagino que bravo, gente. Eu vou trazer a humanidade aqui, tá? Imagina assim, que olhando tudo aquilo que estava acontecendo, como que você pode adorar a esse Deus, né? Depois de tudo que já existia, tudo que já tinha acontecido, Elias fez o seguinte, ele saiu, vendo todo aquele altar de Deus destruído, aonde ele já tinha passado por esse processo de ter sido boca de Deus para aquela mulher. Mas, olha um adendo só. O Senhor, Ele é tão fiel na minha vida e na tua vida, que quando nós fugimos do Senhor, Ele vem nos encontrar. O Senhor, Ele sustentou Elias, Ele cuidou das necessidades de Elias, porque ainda não era o fim. Sabe o que eu entendo com isso? O poder da vida e da morte está nas mãos do Senhor. Não há nada nesse mundo que paralise aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida. Pois bem, depois de tudo isso, o Senhor, Ele falando ainda com Elias, indignado com tudo que estava acontecendo, sob uma palavra de Elias, Elias disse assim, ó, sobre a minha palavra não vai chover. Olha que ousadia. Esse homem era um homem de Deus, não era? Será que você tem ousadia para falar, olha, Deus, move essa montanha daqui para lá? Eu vou confessar que algumas coisas a gente dá uma oscilada, não dá? Senhor, aí a gente prefere falar assim, Senhor, se for da tua vontade, faça. Mas a gente muitas vezes somos covardes de declarar e profetizar. Declarar a vida onde está a de morte. Porém, Elias, ele foi, falou isso, e por um longo período existiu o quê? Seca. Nesse período, então, Acabe reuniu esses homens, adoravam a esse Deus Baal, nesse tempo de sequidão. Porém, eles começaram a entrar em crise, nesse período aí que estava de sequidão, porque eles estavam adorando a outro Deus, eles não estavam adorando mais o Senhor. Elias, então, veio, nesse tempo, e falou com Acabe. Primeiro ele chegou em Obadias e falou para Obadias, né, que era aquele que servia o rei Acabe, porém era um homem que adorava a Deus, que tinha escondido alguns profetas ali. Ele veio e falou, chame, né, o teu senhor ali, peça que ele venha. Então nesse trâmite todo, Elias foi ousado. Ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos levantar um altar, vamos oferecer um holocausto ali, e vamos ver se o seu Deus ou o meu Deus vai responder. Isso é ousadia demais, não é, gente?
Coisa linda. Só quem sabe que Deus faz tem coragem de profetizar isso. Só quem sabe que Deus, Ele é todo poderoso, é capaz de olhar e falar: Senhor, gera vida onde eu não estou conseguindo ver vida. Pois bem, foi falado tudo isso, ele desafiou. E o que Acabe fez, gente? Foi lá levantar o altar dele. E eu quero ler um versículo aqui com vocês. Olha o que Elias disse: escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Porque esse sacrifício ele ia ser oferecido, mas o Deus ia responder de forma com fogo. Amém? Olha aqui no versículo 27 desse mesmo capítulo que nós falamos. Olha a ousadia de Elias. Profeta é profeta. Amém? Ele disse assim: ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe ele está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Ô gente, que ousadia é essa? Imagina Elias falando: ei, grita mais alto para o teu Deus. Ele não está respondendo, não. Ei, vocês não acreditam que Ele vai trazer fogo para queimar esse holocausto? Talvez ele está dormindo. Olha a ousadia desse homem, gente. Eu vou falar para vocês que, olha, eu não tenho essa ousadia toda, não. E aí, então, depois desses feitos, foi a vez de Elias. Elias, então, naquele momento que estava acontecendo de sequidão, Elias foi atrás de algumas pessoas que ainda acreditavam que Deus era Deus. Essas pessoas, Elias deu uma ordem para eles, para que eles trouxessem algo que naquela época estava escasso, que era água. Se vocês estão entendendo aí que o que nós precisamos oferecer para Deus é o sacrifício, é aquilo que nós olhamos e falamos: isso aqui não, Deus, isso aqui não, tem só um pouquinho, Senhor, e se a gente ficar sem? Deus, Ele está pedindo, porque o Senhor é um Deus de muito além daquilo que nós imaginamos. Pois então eles fizeram assim, responderam a ordem que Elias estava dando. Elias, um homem de Deus, representando o Senhor ali na terra, sendo boca de Deus, eles trouxeram, montaram um altar, colocaram água. Porque o que era a representação de água? Qualquer foguinho vai pegar? Não pega. Só que naquele momento eles começaram a clamar a Deus. Naquele momento Elias começou a falar com Deus. E o que aconteceu? O Senhor mandou fogo, consumiu tudo que estava ali naquele local. E aqui eu quero falar um pouquinho. Aqui eu só falei um pouquinho, tá, gente? Só uma introduçãozinha dessa história, tá? Contei dessa forma para ficar de fácil entendimento para vocês. Mas o que eu quero falar aqui nessa noite com vocês é o seguinte: se naquela época Elias ele precisou restaurar um altar, é porque esse altar ele foi destruído. E eu quero falar sobre essas situações na minha e na sua vida. Quais os altares que nós, pela vivência, pelas situações que nós passamos diariamente, nós destruímos. Nós paramos de adorar ao Senhor, nós desistimos daquilo que o Senhor colocou diante das nossas mãos. E eu não sei vocês, mas nós temos vivido tanta pressão, que o Senhor, eu acredito que Ele está exigindo de nós resiliência. Ele está olhando para nós e falando assim: aguenta mais um pouco, seja forte e corajoso. Se existe fôlego de vida aí, ainda existe propósito. Eu imagino que o Senhor, Ele olha para nós acreditando que ainda existe mais. Mas com tudo isso que nós estamos vivendo de mundo, de família, notícias que nós temos acompanhado aí na rede social, nós somos tentados a parar e a desistir. Quando nós fazemos isso, sabe o que nós falamos para o Senhor? Deus, eu não quero mais levantar um altar de adoração, porque a obediência também é adoração a Deus. E quando nós cumprimos o que o Senhor nos chamou, nós adoramos a Ele. E entrando nessa área, como a nossa mente, acredito que muitos aqui ela vai falar, eu vou falar, né, gente? É a área que eu trabalho. Mas assim, olha, como que a nossa mente tem sido atacada?
Hoje é raro a gente ver manifestação demoníaca, não é? É raro a gente ver. Sabe por quê? O inimigo tem tentado aprisionar as mentes, levar cativa as mentes, aprisionar, inverter as verdades daquilo que a palavra do Senhor diz ao meu e ao teu respeito. Nessa época, por que essas pessoas foram confundidos e adoraram a outro Deus? Porque eles não estavam vendo que Deus, Ele era suficiente. Eu vou servir aquele Deus, que aquele Deus tem algo melhor para me oferecer. Será que quando nós oscilamos aí com o Senhor, nós também não fazemos a mesma coisa que esses homens fizeram? Será que quando nós falamos para Deus assim, olha, a nossa mente sendo atacada de que forma aqui? Voltando um pouquinho. Dentro da nossa casa. Quantas famílias estão sendo destruídas? Quantas pessoas olham para Deus e falam assim, Senhor, eu não aguento mais. Isso é tão sério, porque eu ouvi isso. Algumas pessoas já verbalizaram isso para mim. De falar assim, eu não quero mais viver. Eu não quero mais estar aqui. Eu não quero mais fazer nada. Minha vida não tem sentido. A minha vida já não tem mais graça. Mentes ansiosas, corações angustiados. Quando nós servimos ao príncipe da paz, quando nós servimos ao Deus de amor, nós temos medo, nós nos acovardamos. Qual o altar da tua história que você está destruindo? Qual o altar aí que você um dia levantou para Deus e falou, Senhor, eu tenho algo com Cris, que eu falo assim para ele, amor, eu sempre oro no sentido do quê? Que a nossa casa seja um cantinho do céu. Sabe por que eu falo isso? Para que a presença do Senhor tenha liberdade no nosso lar. Mas como que está a sua casa? Qual que é o altar de adoração que você está levantando a Deus ali, sendo esposa, sendo marido? Maridos, me perdoem, mas maridos sendo covardes, não assumindo o papel de sacerdote, de cuidar da sua esposa. Filhos sendo abandonados. Quando nós levantamos o altar de cuidado, de zelo com a nossa família, nós falamos, Senhor, eu estou te adorando. Senhor, eu não vou abandonar aquilo que um dia o Senhor entregou para mim. Mas a nossa mente está como? Um turbilhão. A nossa mente, ela está uma bagunça. Nós precisamos dar ordem para a nossa mente, sabe por quê? Será que Deus te chamou como profeta para esse tempo? E você está ficando aí, oscilando por causa dessas vozes que o inimigo já entendeu que ele consegue te paralisar. Porque nós temos uma deficiência. Nós temos algo na nossa vida e todo ser humano tem. Porque aqui eu quero falar da humanidade de Elias, mas do poder de Deus. Elias teve um momento que ele foi se esconder. Elias teve um momento que ele foi dentro de uma caverna. Mas quando Deus falou, vem, faça, vai. Obediência, temente a Deus. Nós somos frágeis sim, mas nós adoramos a um Deus todo-poderoso. Esse altar, ele precisou ser restaurado. E olha só, lá em Provérbios 25, 28, se vocês estiverem anotando aí, quiser anotar, diz assim: como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Em outras versões, aí ele vai falar que não pode se conter somente. Como que está o seu altar? Se ele estiver faltando algo, você não vai conseguir se conter. Imagina assim que todo o altar que nós fazemos, nós colocamos uma camada de proteção, amém? Imagine como que você está protegendo aquilo que o Senhor te entregou. Como que você está protegendo aquele dom que o Senhor te deu? Como que você protege? Eu sei que é uma palavra que mexe um pouquinho, né? Com as nossas estruturas. Mas eu acredito que o Senhor, Ele quer nos levantar para um propósito maior. Eu acredito que se o Senhor está nos alertando, é para nos movimentar. Nós passamos um período, não faz muito tempo não, foi esse ano mesmo. Eu sentia no meu físico um cansaço, uma fadiga que eu falava assim, meu Deus, para levantar da cama
insuportável. Eu falava pro Cris: amor, a minha vontade hoje é ficar na cama. Era depressão? Não era. Mas aí eu comecei a orar: Deus, o que está acontecendo? Fui atrás de médico, sim, para poder ver como estava o meu organismo, como que estavam as minhas vitaminas, para ver se era isso que estava acontecendo. Mas sabe o que eu entendi? Em alguns momentos na nossa vida nós precisamos de posicionamento espiritual. Não estou falando diante daquilo que você faz para Deus. Eu estou falando do teu posicionamento espiritual. Sabe o que eu sinto que Deus vai fazer aqui? O Senhor, Ele vai nos reposicionar, tirar de um lugar e levar para outro nessa noite. E eu estou falando de uma forma espiritual, porque o Senhor está movendo a tua igreja. O Senhor, Ele está movendo, sabe por quê, gente? Dentro das clínicas, nós temos acompanhado muitas pessoas adoecidas. Mas sabe o que eu concluo com tudo isso? Muitas pessoas não sabem qual é o propósito e por que nasceram. Quem é o Criador? Qual foi o propósito de Deus na vida delas? Quando nós temos convicção disso, nós olhamos e falamos assim: ei Deus, eu vou agarrar isso. Eu não vou entregar para ninguém. Porque o diabo, sim, ele quer arrancar a identidade que o Senhor te deu. O diabo, sim, quer matar os propósitos de Deus na sua vida. O diabo quer roubar o altar de adoração que você tem levantado ao Senhor. Como que você tem dominado a sua vida? Somos humanos, sim, mas quando nós declaramos aqui no louvor: Senhor, nós te adoramos, eu sou dependente de Ti. Como que está sendo as nossas ações? Será que nós estamos oscilando uma hora bem, outra hora mal? O Senhor não pede perfeição nossa. Ele não pede, mas nós temos que ter convicção daquilo que o Senhor nos chamou. Aonde o Senhor te colocou, você é uma voz. Aonde o Senhor tem te colocado, você tem declarado vida. Ou você tem falado: que saco, que pesado estar aqui. E o Senhor está te falando: ei, profetiza. Quando você declarou: Deus, eu te adoro, o Senhor é o meu Senhor. Nós só vamos ter plenitude em Deus quando nós caminharmos em direção àquilo que o Senhor nos chamou. Nós sabemos aí quem nós somos, a identidade que nós temos em Deus. O que você tem proferido? Você tem conseguido aí dominar o seu eu? Ô, gente, o trânsito de Indaiatuba tá só a vitória, né? Não tá? Eu falo pro Cristo, oh Jesus, o trânsito é um treinamento para mim. Mas o trânsito está demais. Quem é você no trânsito? Quem é você, mulher, quando o seu marido diz não? Quem é você, esposo, quando a sua esposa cobra algo de você? Quem é você, filha e filho geral, quando Deus te dá uma ordem? Quantos não você tem dito para o Senhor? Senhor, mais tarde. Gente, eu tô com a minha garganta ruim, tá? Mas quantos não você tem dito para o Senhor? Quando nós falamos não para o Senhor, quando nós falamos, nós não obedecemos a Deus, nós abrimos essa lacuna para o inimigo vir atacar nossa alma. Mas eu creio num Deus que Ele traz paz em meio ao caos. Quando Cris passou pelo processo no hospital, que ele estava com Covid, eu não tenho dúvida que ele está aqui porque existe propósito. A única certeza que eu tenho é porque existe propósito. Mas algumas vezes as pessoas olhavam e falavam assim: viu, como que você está? Por dentro, e eu falo isso com muito temor a Deus. Eu falava assim: Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu falo que a oração mais difícil que eu fiz foi quando eu entreguei ele para o Senhor, porque eu sabia que naquele momento Deus podia levá-lo ou trazê-lo. Porque eu sou melhor? Não. Talvez eu seja até pior. Mas eu acreditava que Deus, Ele não ia me abandonar, independente da situação que eu ficasse.
O Senhor ia me reconstruir. O Senhor ia me dar suporte, ia me ajudar. Mas qual a situação que você está vivendo? E que esse altar, ele está sendo abandonado e você tem levantado outros deuses para adorar. Talvez o Deus que você tem adorado é o teu eu. Quem tem comandado a tua vida? Quando nós declaramos, Senhor, eu sou dependente do Senhor, será que é isso mesmo? Será que nós somos dependentes dEle? Eu compartilhei no GCD na terça-feira. Essa oração que eu fiz difícil foi uma vez. Eu ouvi assim de Deus: filha, pede o que você quiser. Nós estávamos passando um processo que o Cris estava desempregado. E naquele período eu estava bem angustiada. E ele também. Quando Deus falou isso, ele sendo homem, o que ele falou? Amor, pede aí para Deus. Homem, né? Sabe como é. E eu falava assim: amor, eu não sinto de pedir nada disso, eu não quero, deixa, no momento certo eu vou pedir. Depois dessa oração, eu acho que passou mais de 2 anos, né, amor? Passou mais de 2 anos, e aí veio a época do Covid. Passou, aí ele já estava no processo de intubação, já estava sendo designado. Olha, os médicos já tinham, né, falado assim: olha, ele vai partir dessa noite. Várias vezes eu ouvia isso. E aí, durante o dia, antes da visita, eu estava num dia comum. Deus, ele faz coisas grandiosas em dias comuns. Eu estava estendendo roupa. E eu olhei para o céu. O que eu lembrei? Do dia que Deus falou: filha, pede o que você quiser. E naquele momento eu olhei para o céu e falei assim: Deus, eu sei que o poder da vida e da morte está nas mãos do Senhor. Foi muito simples a oração e rápida. Mas um dia o Senhor falou que eu podia pedir para o Senhor o que eu quisesse. Se for da tua vontade, traz vida a ele novamente. Porém, eu sei que se o Senhor levar ele, o Senhor vai cuidar de mim e do Bernardo. Aquele dia tinha vindo algumas pessoas para ver como eu estava, porque o médico tinha falado que ele não iria passar. Só que eu não sabia disso. Naquele dia eu não sabia. E eu fiz essa oração e entreguei para Deus. Foi fácil essa oração? Jamais. Entregar algo para você que custe algo não é fácil. E saber que Deus pode responder da forma contrária que você pediu é mais difícil ainda. Sabe por quê? Você lutar contra Deus, falando assim: Deus, eu não quero fazer a tua obra. Senhor, eu estou frustrado com a tua igreja. Senhor, eu estou batendo de frente. Sabe quando você vai lutando contra Deus? Quando você vai fazendo esses processos, você está negando ao Senhor. Agora, quando você fala assim: Deus, eis-me aqui. Ô, gente, numa oração é muito lindo fazer, numa canção é muito lindo fazer, mas viver isso. Que altar que você está precisando dessa reparação. E aí, quando eu fiz essa oração, era 5:30 da manhã, a enfermeira mandou mensagem e ela falou: nós tínhamos ido lá, orado. Naquele dia eu estava muito mal. Eu não consegui orar, mas tinha uma outra, minha cunhada, ela foi, louvou, foi lindo. Eu estava com meu coração apertado naquele dia. Saí de lá, voltei para casa, a gente não dormia, né? E aí a enfermeira mandou mensagem para mim: olha, eu não sei o que aconteceu, mas ele está reagindo. E aí eu peguei e falei: glória a Deus. Foi por causa da minha oração? Não. Deus faz o que Ele quer. Nós somos filhos, nós somos dependentes dEle. Ele governa as nossas vidas, não é sobre nós. Mas o Senhor quis, porque ainda existe propósito. A única certeza que eu tenho é essa. E aí começou uma nova batalha ali na nossa história. Dentro disso, sabe o que eu ouvi do Senhor um dia? Que o Senhor estava nos provando no fogo. Esse fogo que o Senhor fez descer do céu, Ele queimou, é como se fosse assim, Ele aceitou aquele sacrifício e aquela oferta que foi oferecida. Foi um sinal de Deus. Deus se manifesta em meio aos sinais. Quais os sinais que o Senhor está te dando? Só que, ouça bem, cuidado com a tua mente, cuidado com o teu coração, ele é enganoso. Ouça a voz de Deus e não os desejos da tua carne. Ouça os comandos que o Senhor está te dando. Busque
conselhos. Existem pessoas, homem e mulher de Deus, que estão aí para isso. E diante disso, o Senhor falou que Ele estava nos forjando no fogo. É fácil? Dói, gente, dói demais. Depois é muito lindo contar o testemunho, mas dói. E diante disso, hoje, como vocês aí, cada um de vocês sendo profeta de Deus, qual a autorização que o Senhor está te dando? Elias era um profeta. Deus tinha dado comandos para ele. Na realidade, ele sabia quem ele era e ele sabia quem ele representava. Naquele lugar ele começou a profetizar, aonde ninguém mais acreditava. O cenário que você está vivendo não é ninguém que vai profetizar a vida. Hoje o Senhor te trouxe aqui para falar: comece a declarar a vida onde não tem. Comece a declarar cura onde existe um diagnóstico médico. Comece a declarar prosperidade onde existe falência. Comece a declarar vida onde você não está vendo mais. Naquele cenário ele poderia falar: eu vou me intrometer nisso. Naquele momento ele ainda achava que ele era o único que restou. Mas Deus ainda tinha os 7.000 que não se dobraram. Deus é especialista em mandar o suficiente e o necessário para nós. Eu queria que diante disso, eu acredito que o Senhor, Ele tem trazido aí algumas áreas da sua vida, que você tem colocado talvez o teu eu e o teu achismo, outros deuses. E deuses não precisam ser esses deuses pagãos, tá? Qual Deus que você tem levantado? Talvez o Senhor está falando assim: entrega o teu filho. E você está insistindo em segurar. Ah não, debaixo dos meus olhos está sendo mais cuidado. Mas Deus está falando: eu sou o grande eu sou. E aí? O que nós vamos corresponder ao Senhor? Você é um profeta de Deus. Você é uma profetisa do Senhor. E você não precisa que eu fique gritando aqui para que você acredite nisso. Existe manifestação mais para frente, você lendo essa passagem, que o Senhor se manifestou a Elias numa brisa suave. Será que você consegue entender e discernir a voz do Espírito? Eu queria que você se colocasse de pé. Que o Senhor tem te dado nessa noite. Eu sinto que o Senhor está liberando ferramentas aqui nessa noite. O Senhor vai te dar estratégias de guerra. Só que antes disso o Senhor precisa te reposicionar no teu lugar em Deus. Você é filha, você é filho. O Senhor fala que Ele nos revestiu de ousadia e autoridade. Nós vamos combater o inferno. Nós vamos paralisar o ataque na nossa mente. Nós vamos declarar uma mente cheia de paz. Uma mente e um coração repleto de amor vindo de Deus. Um lar restaurado. Filhos curados. Filhos libertos. Aonde existia falência, o Senhor vai começar a trazer provisão. Eu creio num Deus que se manifesta dessa forma. Será que você vai ser como Elias e vai profetizar a vida? Ou será que você vai se acovardar e continuar levantando outros deuses? Começa a declarar vida nessa sua situação aí. Eu não sei o que você tem vivido, mas comece a declarar vida. Agora é você e Deus. O Senhor vai te pegar na tua mão, se necessário. Sabe o que o Senhor diz? Eu sou contigo. O que temer? O que temer? Se Ele é o grande eu sou, se Ele é o Todo-Poderoso. Pai, Senhor, nós nos colocamos agora diante da tua igreja. Senhor, nós queremos declarar a vida. Senhor, eu quero declarar a vida em ministérios aqui.
Espírito Santo de Deus, aonde Satanás gerou morte, eu quero declarar vida. Senhor, ainda que os nossos olhos não conseguem compreender, Senhor, vida de Deus, Senhor, se o Senhor quiser, é só uma palavra.